A gente continua falando do Novembro Azul, que é um mês de conscientização sobre a saúde do homem. E é hora de reforçar, junto aos nossos pais, maridos e filhos, a importância de cuidar do corpo e do bem-estar. E como vimos, um dos principais alvos dessa mobilização é o câncer de próstata, que atinge mais de 70 mil brasileiros ao ano, Tice. Pois é, esse número poderia ser muito menor se não fosse a resistência masculina em fazer consultas preventivas. Para mudar isso, é preciso dar um chega pra lá no preconceito, viu? E o primeiro passo é derrubar alguns mitos, como esses que você vai conhecer agora na reportagem da Ana Paula Neves. A conversa é sincera e carregada de emoção. Câncer não é fácil. Não dá sintoma nenhum, você não sabe o que está acontecendo com você. Seu Regis teve câncer de próstata. A doença é uma das principais causas de morte entre os homens. A próstata é um órgão exclusivo dos homens. É uma glândula que está situada embaixo da bexiga, né? Aqui é a bexiga e a próstata ela fica aqui embaixo da bexiga. No Brasil, cerca de 70 mil homens recebem o diagnóstico de câncer de próstata todos os anos. E em torno de 30% dos casos, a doença já está em uma fase avançada. Dentro do consultório, inclusive, quando ele falou comigo, ele falou, olha, você está com câncer, não sei o quê, tal. Acho que era nível 2, inclusive, que ele falou, que é o intermediário, né? E aguarde um pouquinho que eu vou chamar. Aí, quando ele saiu, eu abracei minha esposa e comecei a chorar. Porque é um baque grande, a gente nunca espera que isso vai acontecer. Seu Regis sempre gostou de viajar e curtir a vida com a família e amigos. Ia ao médico em casos de urgência, como muitos outros brasileiros. Confesso que faz 3 anos que eu não procuro um médico. Pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia revela que mais da metade dos homens com 40 a 60 anos só vai ao médico se sente algum incômodo. E olha, esse comportamento é muito arriscado, principalmente nessa fase da vida masculina. Como este é o mês mundial de conscientização sobre a saúde dos homens, o Novembro Azul, você acompanha agora mitos e verdades sobre câncer de próstata. Eu acho que um sintoma do câncer de próstata pode ser fazer xixi toda hora, né? Mito. O câncer de próstata, ele não dá sintoma geralmente, ele é totalmente silencioso. O médico explica que questões urinárias geralmente indicam um outro problema. A hiperplasia da próstata, que é a principal doença da próstata, ela é muito prevalente, né? Então, para você ter uma ideia, aos 80 anos de idade, 90% dos homens, ou seja, quase todo mundo, vai ter hiperplasia da próstata. Começa a urinar mais vezes, o xixi sai mais devagar, com mais dificuldade, começa a levantar mais à noite para fazer xixi. Então, esses são sintomas desse crescimento benigno da próstata. Como meu pai estava com câncer de próstata, eu também tenho que ter esse cuidado mais cedo? Sim, é verdade. O principal fator de risco para o câncer de próstata é o histórico familiar. Então, se a pessoa tem algum familiar, principalmente de primeiro grau, acometido, pai, irmão, deve ficar atento porque o risco aumenta bastante. Qual é a recomendação, doutor? De um modo geral, a partir dos 50, todo homem deve procurar o urologista para começar a fazer os exames de rastreamento do câncer de próstata. Pacientes muito obesos, que têm um risco maior, né, os negros, que também têm um risco maior, então é recomendado fazer com 45 anos de idade. Para os homens, um exame de sangue chamado PSA deve ser incluído na lista dos procedimentos de rotina de saúde. Foi esse teste que mostrou para o seu Regis que havia algo de errado quando ele completou 50 anos. Foi detectado que eu tinha um PSA alto, pediu para eu fazer alguns outros exames, mas aquela coisa, eu estou bem, não vou atrás de nada disso. 12 anos se passaram e o seu Regis voltou ao médico, refez o exame de sangue. Esse ano, na verdade, eu descobri que meu PSA estava numa ascendente, tá? Ele começou num exame em 11, de 11 foi para 12, 13, chegando a 16. Tá? E aí que sim, que eu descobri, através da biópsia, que eu estava realmente com câncer de próstata. A questão do PSA já resolve ou há necessidade de fazer um exame mesmo físico? Esses dois exames, o PSA e o toque retal, já conseguem fazer o diagnóstico da maioria dos casos de câncer de próstata. E em casos de dúvida, aí se faz outros exames mais apurados, como ressonância magnética e, posteriormente, a biópsia.
Sabe qual é outra dúvida frequente entre os homens? O homem que tem relação sexual com menos frequência, ele tende a ter mais chances de ter câncer de próstata? Os problemas da próstata não têm relação com a atividade, frequência sexual. O tratamento do câncer de próstata é cirúrgico. O urologista explica que técnicas modernas, como a cirurgia robótica, diminuem as chances de sequela. A gente tem que sempre considerar que o mais importante é o controle do câncer. Depois, o segundo aspecto é ficar sem incontinência urinária, que felizmente a maior parte dos pacientes hoje ficam sem incontinência urinária. E por último, a questão sexual, logicamente, se puder preservar é melhor, mas se caso aconteça, tem tratamento e pode ser resolvido adequadamente. Faz 3 meses que o seu Regis retirou a próstata. A previsão inicial era de que ele levasse 1 ano para se recuperar das sequelas. Me disseram o que poderia acontecer, a incontinência urinária, a falta de libido. A minha incontinência urinária está decaindo. No começo, assim, era constante, agora é pouco, muito pouco, essa incontinência que eu tenho. Com relação à libido, voltou. Seu Regis escolheu usar essa camiseta para a entrevista porque se sente um homem com superpoderes. Venceu o câncer, os próprios medos e o preconceito. Você que está aí vendo agora aqui esse cara, é primordial que você faça os exames, que você vai atrás, que você se cure, tá? Não faça como eu fiz, 45, 50 anos de idade. Vão atrás de um proctologista, olha, doutor, eu nunca fiz o exame, gostaria de ver como é que tá, enfim. Para que não aconteça o que aconteceu comigo, de vir de uma última hora uma porrada dessa e a gente fica perdido. Sem o apoio da minha família, para não deixar eu esmorecer, não ia me recuperar tão legal como eu estou me recuperando.